Vamos falar da preparação para o jogo com Fortaleza, tem viagem hoje. Nike no Vasco, fazer um apanhado das últimas notícias, contar sobre Ryan, negociação com a Eagle, empresa que pertence ao John Textor, e falando em magnata, né, em cara milionário, o grego Evangelos Marinakis, que tem de verdade nisso, até um resumão do que foi a nossa live de ontem, que eu vou contar para você. Então vamos embora, vamos para cima, já começando com essa notícia que foi divulgada pelo meu amigo Jorge Nicola, salvo engano, na última segunda-feira, se eu não estou equivocado. O Evangelos Marinakis, grego, dono do Nottingham Forest e também do Olympiacos, ele teria dado sinal verde para o Edu Gaspar, que é o novo diretor executivo de futebol da empresa dele, desse grego, que é um bilionário, para que pudesse fazer a compra de um clube no Brasil. Ele quer entrar no mercado brasileiro. O Edu Gaspar, sabendo da necessidade do Vasco e tal, teria passado para ele todas as informações e tal, e eu fui perguntar para pessoas do Vasco da Gama, do alto escalão, e o Vasco até agora não recebeu nenhuma proposta. Então existem dois assuntos distintos. O interesse pode haver do lado de lá. Ao Vasco não chegou nenhuma negociação e nem foi aberto nenhum papo, tá? Então é isso que eu tenho para trazer para você. Em relação ao Ryan, estou só resumindo o que já está aqui no nosso canal em outros conteúdos. Na conta KTO ontem contei exatamente sobre isso. Ryan, o Vasco está negociando com o John Textor diretamente, mas é uma negociação que envolve várias partes. Eu vou contar para você. A negociação Vasco vender o Ryan para o grupo Eagle gira na casa de 12 milhões de euros. Vamos fazer uma conta rápida e bem sucinta. E, claro, buscando o euro, R$6. Então, um pouco mais, vamos botar R$6. Seriam 72 milhões de reais. Dentro destes 72 milhões de reais, o Botafogo, ou melhor, a Eagle Football, que é a empresa do John Textor, assume a parcela que o Vasco deve, né, o valor da comissão do Tairo Arruda, que hoje é o CEO do Botafogo. Então, na conta de 72 milhões de reais, abate 15, que é o valor que a Vasco da Gama SAF deve ao Tairo Arruda. Então, você tira dos 72 milhões de reais, 15 para pagar ao Tairo Arruda, 57. Numa conta bem simples para a gente poder entender. Poxa, então o Ryan sai só por 57? Não. Você tirou 15 da sua frente, que era uma dívida, 72 é a conta final. Só que tem mais. O Vasco está aí, que é o grande X da questão dessa negociação, conversando com o Botafogo para acertar a cessão do Nilton Santos. 70 a 75 jogos pelo período de 3 anos, enquanto durar a obra da reforma de São Januário. O Vasco vai pagar aluguel ao Botafogo e assumir a operação. Operação é bar, lojas, enfim, tudo que envolve a receita de um jogo. Botafogo divide a operação, não cobra o aluguel. Então, esses valores serão contabilizados dentro de 70 a 75 jogos, que é o que o Vasco está trabalhando para esse período. Então, é um contrato gigante que tem muitas partes envolvidas e não tem nada fechado. Se você me perguntar sobre o desejo individual do presidente Pedrinho, o que eu soube de pessoas próximas a ele, indica o seguinte: se não houvesse a necessidade financeira, o Pedrinho não gostaria de vender o Ryan, por entender que dá tempo ainda ele maturar um pouco mais e até valer mais. Mas há uma negociação em curso, efetivamente. Em relação à Nike, com essa mesma pessoa do alto escalão com quem conversei, falou: Fábio, a tua informação está correta, o negócio não está fechado, e qualquer negociação que feche, Nike, que está bem adiantada, ou se tiver uma reviravolta, outra empresa, é para 2026, porque preparar um enxoval leva de 9 a 12 meses, até aprovar, confeccionar, é isso. Só 2026, uma roupa nova, até lá a capa vai produzindo as roupas do Vasco. Fechado? Bom, resumão das últimas notícias do Vasco, mas eu quero debater com você o tema que estava na nossa thumb. Delegação do Vasco segue hoje para Fortaleza, sábado enfrenta os donos da casa, e vamos rezar muito, né? Porque é um outro time que embalado, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, que a gente consiga trazer ponto
lá de Fortaleza, né? O Vasco tem tido bom aproveitamento. Com o Fortaleza, inclusive, o eliminou na Copa do Brasil. Bom, vamos falar então de janela, porque assim, foi um tema que percorreu os grupos, né, de WhatsApp, até parabenizando mais uma vez. Eu não tenho nenhum problema aqui, gente. Eu assisto vários canais, aqueles que eu considero de muita credibilidade, de muita capacidade técnica, e aqueles canais que trazem um conteúdo que vão me agregar. E do André Garoni, que é o canal do Garoni, ele trouxe um levantamento muito legal, fez uma planilha que circulou os grupos aí, dos custos dos jogadores de reforços do Vasco contra os reforços do Botafogo. Se a gente tirar da frente 3 jogadores, que ele chama muito bem, e eu já tinha usado essa expressão também, como capricho de um milionário, Luiz Henrique Almada e o Matheus Martins, que ele pagou milhões, contratações normais, algumas vieram de graça. O Igor Jesus, você sabia que veio de graça para o Botafogo, e o West Ham está acenando com a possibilidade de fazer uma proposta de 230 milhões de reais pelo Igor Jesus, que deitou e rolou em cima do João Vitor, que acabou expulso até no Clássico. Fora outras contratações, né? O Adrielson veio de graça, o Marlon Freitas veio de graça, o Júnior Santos por 1 milhão, enfim, comparando com contratações do Vasco. E aí eu quero chegar na janela. Qual foi o papel do Marcelo Santana, que vem sendo muito questionado pela torcida e observado pela diretoria do Vasco? Foi uma janela muito ruim. Pausa. Lá atrás, quando a direção assumiu, e o presidente Pedrinho já veio a público falar sobre isso, que teria oferecido a 777, olha, eu ofereci, por exemplo, Savarino e Luiz Henrique, a 777 não quis. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas agora ele tem a caneta na mão e trouxe o Jean David, trouxe o Maxime. Vamos lá. Qual é a realidade financeira hoje para contratar e qual era a realidade financeira no início do ano para contratar? Bem diferente. Isso tem que ser levado em consideração. Ah, Fábio, mas não pode gastar 8 milhões de dólares com o suíço, 6 a 7 com o chileno. O chileno é um pouquinho menos, né? Gente, vamos lá. O estilo de jogo do Vasco, o esquema tático utilizado pelo Rafael Paiva, e ele tem que ter tido participação nas contratações, ele tem que ter aprovado, não encaixa esses caras. O Jean joga para frente, ele não acompanha a lateral, ele não vem dar bote aqui atrás. O esquema do Vasco não é isso. Ele tem que fazer a dupla função. O Maxime não tem nem minutagem. Toda vez que entrou bem. Treina, muita força, para cima, mas o Rafael parece não gostar. A culpa é do Vasco contratou ou ele que não quer escalar? Não tem na base o zagueiro Luiz Gustavo, que ele mesmo disse que é muito bom, por que não bota para jogar? Tem algumas questões que o Rafael Paiva precisa explicar. Rafael Paiva, você aprovou as contratações feitas? Por que você não usa o Maxime mais tempo? O Emerson vai voltar sábado contra o Fortaleza, a punição acabou. Os reforços trazidos na janela de meio de ano, que é uma correção de rota, não corrigiram a rota. Felipe Coutinho não consegue ter sequência, Souza não entra mais, Alex Teixeira só vai para o banco. Emerson Rodrigues entra porque não tem outro. Quando tem o outro, ele não aproveita a chance, que foi o Jean. O que mais? O Maxime, o treinador não gosta, e o Jean, aquilo que a gente viu, não está aproveitando a chance. E aí, torcedor? Essa janela não foi muito ruim, feita pelo Marcelo Santana? Deixou a desejar, não faltou um zagueiro? E o Felipe, que é o diretor também técnico do Vasco? Qual é a participação do trio? Pedrinho, Marcelo Santana e Felipe. Pedrinho e Felipe conhecem muito de futebol. Marcelo um pouco mais da administração, não sei tecnicamente futebol como é que é a discussão com ele, até porque tive 2 encontros com ele e tal. Mas, gente, tínhamos recursos para trazer? Pô, claro que tínhamos, trouxemos o Maxime, trouxemos o Jean. De novo, quanto nós tínhamos de recurso? Não se compara ao início do ano. Agora, qual foi o salário desses caras? Tudo isso tem que ser levado em consideração para analisar. Do que eu já vi em treino, vi um treino, e nas participações em jogos, o suíço dá caldo. O Jean teria que mudar a forma de jogar. Mas o nosso esquema tático não favorece o Coutinho quando está em campo. Que dirá o chileno, meu irmão. Enfim, passou da hora, Rafael Paiva, de rever também os seus conceitos. Isso aí, torcedor vascaíno, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo aí para chegar a mais vascaíno. A gente está sempre trazendo aqui as notícias para vocês do legítimo Clube do Povo.
o Vascão da Gama. É isso aí.